Muito bem, e agora, mais do que nunca, chamando o nosso analista Wlamir Brandalize, notícias da soja no ar. Notícias da soja, com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Com Wlamir Brandalize, Curitiba chamando. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Muito bem. Como é que Vamos tá o dividir Mato essa. Dentro aí? Aqui está com sol, João Batista. Estamos com sol agora. E aqui também. Nossa, o meu Mato Dentro hoje está divino, Wlamir. Está um sol bacana. Acho que enfim, o tempo está moderado. O tempo está moderado. Vamos dividir essa nossa entrada aqui em 3 partes. Vamos falar de mercado, vamos falar dos números da Biov, e depois vamos falar da negativa do governo com os, entre aspas, né, flagelados produtores gaúchos, né? Porque 4 safras é demais, né? E nada de ajuda, é só blá, blá, blá. Ô, Wlamir, eu já vou entrar, né? Eu não tiro da cabeça aquele momento que o Lula foi lá na inundação fazer uma fotinha, fazer propaganda. Que vergonha. Mas vamos lá. Wlamir Brandalize, e o mercado hoje, nós estamos vendo aí o setembro já 10,26, a safra americana andando, isso significa que está tudo bem por lá? Olha, plantio americano andando bem, né, João? Então, nesse momento aí, uns 4% já plantado, está dentro do normal e... O mercado começou positivo hoje, com apoio da própria Biov, aí trazendo um corte na safra. Na realidade, a Biov reduziu a estimativa da safra dela, né? E isso ajudou de manhã o mercado. Lá em Chicago, como todas as commodities estavam em alta pela manhã. E no andar da carruagem de Chicago, agora de meio-dia, o pessoal acabou liquidando um pouco de soja e estão recomprando posições de trigo e milho. É mais técnico, é vésperiadão, né, João? Pessoal fazendo lucro aí, colocando dinheiro no bolso aí nessa véspera feriado, para não ficar o feriadão inteiro aí com descobertos, né? Pois é, então, essa é a importância. Nós estamos em véspera de feriado, também não funciona a Bolsa Americana amanhã nem aqui no Brasil. E na segunda-feira, no feriado nosso aqui, vamos trabalhar, estaremos com Tempo e Dinheiro, com uma análise importante do Wlamir Brandalize, mas a Bolsa Americana funciona, mas a meia boca, porque sem a presença brasileira lá é também quase que um feriado. Diante disso, para os produtores brasileiros, muito importante é saber qual é a perspectiva da semana que vem. Olha, João, com relação aí, só para fechar o comentário com relação a esse momento que agora o mercado da Bolsa está em queda e por que liquidaram, é que agora há pouco saiu também o relatório de exportações semanais americanos e está mostrando queda do movimento de soja para a China. Então já está tendo reflexos aí com relação à guerra comercial. China comprando menos nos Estados Unidos e comprando bem menos. Isso veio no relatório agora de manhã, agora perto do meio-dia. Então isso é um apelo que o mercado está se protegendo. Semana que vem, João, depois do feriadão, o mercado vai andar de lado novamente. Por quê? Porque na segunda, final da tarde, sai o relatório de plantio. E eu acredito que vem com plantio andando forte lá nos Estados Unidos, porque a maioria das regiões já está com temperatura, com umidade de solo dentro do normal para plantar. Então, isso provavelmente vai pesar. Então, a semana que vem ainda vai ser uma semana de dificuldade para a evolução em Chicago. No médio e longo prazo é outra conversa, mas no curto prazo faltam notícias, né, João? E a China tem atuado mais no mercado brasileiro, tem levado mais, dá para ver que os embarques brasileiros seguem muito fortes e a maior parte para a China. Então isso pesa negativamente lá em Chicago, né? E eu não acredito em grandes flutuações na semana que vem. O mercado de Chicago continua segurando bem aí os $10 de suporte, ele continua tendo a dificuldade de furar os 10,5, e é provável que na semana que vem ainda vai continuar navegando nisso aí, João. Só concordo com tudo, menos com a fato de você dizer que faltam notícias lá para eles, né? Baita notícia, os chineses tiraram o pé. Conclusão, já estão comprando mais aqui no Brasil? Os prêmios estão subindo aqui no Brasil, Wlamir? Não, o prêmio já subiu muito, eles compraram muito aqui no Brasil, né, João? Então, eu acredito que a China já comprou mais de 60 milhões de toneladas de soja brasileira, só para te dar uma ideia. Muito mais do que a exportação total americana, né? Então, nem tudo já está embarcado, a maior parte ainda não embarcou, vai embarcar aí nas próximas semanas e meses. Mas ele está tirando o pé de lá, e isso é importante aí, porque o mercado
ele trouxe uma calmaria, vamos dizer assim, lá em Chicago, nessa véspera de feriado. Mas aqui não está tendo reação nos prêmios, não, porque o prêmio hoje ele vai fechando a semana aí com níveis abaixo da semana passada. O porquê? Porque a semana está com menor pressão de compra, né? A semana passada teve muito negócio, o pessoal comprou, todo mundo precisava comprar, você cobriu, fechou os navios. E essa semana o pessoal não abriu navios novos aí para embarque. Então, tinha interesse, continua tendo interesse na soja de agosto, setembro. E a soja de agosto, setembro, o produtor não quer vender, né? Então, ele quer vender e fazer dinheiro curto e não quer fazer posição mais longa porque acredita que o mercado vai reagir para frente. Por isso que, se a gente olhar hoje o mercado de Porto Curto, é 137, 139 aí no maio. E o mercado lá de agosto, setembro, chega a 144. Então está dando uma diferença aí de 6, 7 reais, aí, conforme a avaliação entre o maio agora e o agosto, setembro. Então é comprador lá na frente e já no curto prazo, que é o que dá movimento, está lento. A semana vai fechando com poucos negócios. Tá, mas vamos então no nosso batidão, porque, como você já informou, já comercializamos 100 milhões de toneladas, mas tem ainda 70 milhões para negociar, né? E o pessoal vai ficar esperando, ok? Você está dizendo, no curto prazo é isso, no mais longo é aquilo, tal. Não é importante a gente lembrar para o pessoal fazer um hedge, fazer uma put nesses 70 milhões aí, Vladimir? Olha, João, a questão é que o ponto de fazer uma put seria acima de 10,5, buscando um 11, né? Então, teria que tentar buscar uma alta. Porque agora proteger num mercado de 10,30, ele não protege grande coisa, né? Porque daí o valor do prêmio come uma parte do valor e daí o produtor não ganha nada, né? Então, Tá. para proteger contra a queda, passou. Agora teria que apostar numa alta possível lá no segundo semestre, né? Ou seja, vende, faz dinheiro, põe dinheiro a juros e ainda pega uma call para participar da alta lá em Chicago, se houver. Essa é a Isso. alternativa. Daí sim, nesse caso seria uma alternativa. Agora, a grande Principalmente, notícia mesmo veio não, hoje de não, manhã por parte da Biov. Desculpe, cortei antes de você. entrar na Biov, não esquecendo a questão de insumos. O pessoal está descuidando. Muita gente está acreditando que vai comprar insumo mais barato aí para frente. E eu não estou sentindo isso das empresas que mexem com insumos. Todo mundo está com dificuldade de trazer, de internalizar, de importar. Juros altíssimos do dinheiro. Muito cuidado para não deixar uma relação de troca muito apertada aí para o produtor que vai deixar para a última hora. Tá, eu vou falar daqui a pouco lá na G-Trade para a gente também mostrar algumas alternativas estruturadas. Pecuarista segurando o boi, né, participando, né, travando o milho. É muito interessante daqui a pouco uma entrevista com um especialista em mercados lá da G-Trade, já já. Agora sim, a notícia importante, levantamento da BIOV, Associação Brasileira de Óleos Vegetais, Associação dos Exportadores de Soja, assim que devia se chamar, mas vamos lá. A BIOV divulgou hoje, o Gleitson tem na tela aí, as exportações brasileiras. Está vendo aí, Vladimir? Segundo a comparação com a safra anterior, nós aumentamos 10% a nossa produção. Pode botar outra manchete também, Gleitson. Olha aí, pode comentar, Vladimir. 7 bilhões. Olha o nosso faturamento nas vendas para a China. Fala aí, Vladimir. Esse é possível, sim. Acredito que esse aí está certo. A BIOV é a Associação Brasileira da Indústria dos Óleos Vegetais. É o significado. A BIOV trouxe 169,6, se eu não estou enganado, milhões de toneladas. Era mais de 172 aí no mês passado. Ela atualizou para baixo, ela cortou a safra gaúcha, que estava muito estimada, né? E automaticamente trouxe aí uma queda de mais de 2 milhões de toneladas na projeção da safra. Então isso, pela manhã, ajudou um pouco o mercado lá em Chicago. Mas como o USDA já vem trabalhando com 169 milhões e a BIOV trouxe 169,6, então não trouxe novidades. Eu acredito, continuo vendo uma safra brasileira ao redor de 170, 169, 170, é por aí. A diferença de 1 milhão de toneladas para lá ou para cá, para um volume desse, não é nada de diferença. Isso aí não tem significância. E a comercialização andou, que nem a gente comentou, 100 milhões, mas tem 70, né? É muita soja ainda para negociar.
E essa soja vai obrigar o produtor a ter estratégias aí para valorizar esse grão que tem na mão, né, João? Então tem que buscar as estratégias de comercialização nos momentos bons e fazer uma boa relação de troca, aquele que vai fazer um barter inteligente, né? Bom, resumindo, 170 milhões de toneladas de soja significa que o complexo só seis, ó, vamos botar o complexo de soja, vai. Vamos botar o óleo e o farelo. É, quanto de milhões aos produtores de soja colocaram no mercado? Mercado primeiro. Olha, João, trocando em miúdos, esse no valor mais ou menos da soja dá 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais. E nesse giro dos insumos que gira dentro aí, o que o governo arrecada de imposto dessa brincadeira são 100 bilhões, ou seja, o governo fica com a maior fatia, o produtor fica com o serviço, os compradores levam um produto barato e gira 400 bilhões aí na origem do produto base de exportação. E o produtor faz giro, né? Mas o que o produtor lucra desses 400 bilhões não chega talvez a 20, 25 bilhões de reais de lucro líquido. E eu acredito que a arrecadação total de imposto no sistema é uns 100 bilhões, ou seja, o governo acaba ganhando as 4 vezes que o produtor ganha, que é o que faz o serviço, né? Faz o serviço no risco e praticamente com o seu próprio dinheiro, porque o plano safra é um engodo. Agora, a gente vai voltar agora para a questão que também saiu hoje, que o Irineu Hort, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, ouviu de um diretor do Ministério da Fazenda do governo Lula, que está escrito aí, que o Rio Grande do Sul já levou dinheiro demais. Ô, Vladimir, assim, esse governo que se diz socialista, ele acha que o dinheiro foi distribuído economicamente. Todo mundo participou desses 20 bilhões de reais, né? Vamos situar bem. Né? Para o produtor ficaram 25 bilhões, certo? Então eles acham que todos participaram desses 25 bilhões. Não, todos investiram, mas uma parte não viu dinheiro nenhum, são os gaúchos, que precisam de prorrogação das suas dívidas, que precisam que seus financiamentos sejam aceitos e precisa da participação do governo para falar com os bancos, deixa a gente respirar. E aí o que se ouve é que os produtores do Rio Grande do Sul já levaram dinheiro demais. Qual a sua opinião, Vladimir? Olha, João, a gente conversa com muitos produtores, com muita gente do Rio Grande do Sul, e nesse tempo todo eu não vi nenhum falar que recebeu apoio ou dinheiro oficial para tentar amenizar a situação da crise que eles sofrem há 3 anos seguidos. Então, essa conversa do governo aí, eu não tenho visto nenhum produtor comentar em apoio. E nem apoio em momento que nem agora está tendo uma grande safra de arroz, a safra cheia, e o arroz está abaixo do custo de produção também, ninguém falando de apoio lá para mesmo o arroz, né, que é o produto do prato aí de brasileiro, né, não está tendo apoio nem para eles. Tá, eu quero ressaltar o que eu disse agora há pouco no comentário. Quando aqueles jovens gaúchos se levantaram e fizeram o movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, eu fui o primeiro a apoiar, divulgar aqui no Tempo e Dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, quando eles disseram que seria um movimento apolítico, eu falei, não vai dar certo. Não existe conversa entre eles, né, com esse governo. Então, assim, eles vão engambelar esses jovens e vão deixar os gaúchos na espera. E foi o que aconteceu, infelizmente. Só funciona na pressão. E tinha que ter tido pressão, e não houve. Súplica não adianta, não há súplica nesse momento. Essa é, infelizmente, a realidade que nós estamos vivenciando. É uma pena, né? Eu já sofri muito quando eu ia no Rio Grande do Sul ver as outras épocas de estiagem. E, bom, enfim, vamos mudar de assunto, porque temos que encontrar outra solução que não seja essa do governo ir lá, o Lula, né, não me tira da cabeça aquela imagem do Lula no meio dos escombros das enchentes de maio do passado, há um ano, fazendo fotinha para propaganda, cara. Ah, tá bom, Ô, João vamos em Batista, frente? com relação a isso, você está certo, com relação a tem que ter pressão. E um exemplo típico a gente vê aí quando tem um movimento lá dentro da Europa, né? Você vê na Europa e quando os produtores reclamam, fazem os tratoraços, levam os tratores para Paris, lá para Berlim, para as grandes cidades europeias, fazem o movimento, eles conseguem apoio da União Europeia. E a diferença grande é que lá dentro da Europa, na União Europeia,
a imprensa, a mídia, ela apoia o produtor. E daí o produtor reclama que precisa de apoio e tudo, e consegue através da pressão. Aqui nós temos uma situação bem complicada, né? Porque a mídia em geral não apoia o produtor, a mídia parece que é contra, né? O pessoal da mídia parece que não almoça, não toma café, não janta. E o governo também não dá muita atenção para o setor, é essa a questão, né? Porque se olhar o produtor gaúcho de todos, não tem produtor recebendo apoio nenhum, né? De nenhum tipo, nem da agricultura familiar, de subsistência, empresarial, nenhuma. O pessoal, todo mundo reclamando que ficou na mão. Vamos deixar muito claro, não é todo o Rio Grande do Sul. Teve áreas que conseguiram produzir e tem áreas que estão colhendo. Eu vou mostrar para vocês, olha, a definição do retrato da resiliência, da resistência do produtor gaúcho. Eu vou para São Francisco de Assis, onde o meu amigo Matias Pileco conversou comigo pela madrugada. Sabe o que ele estava fazendo, né? Eu tinha dormido, ele não. Ele estava colhendo o pouco de soja que ele conseguiu receber, está conseguindo colher. Veja o depoimento do Matias Pilecos para nós essa noite. Olá, Joãozinho, como é que tá? Tranquilo? Quanto tempo que a gente não se fala, né? Até o programa, até me estranha não conseguir assistir o programa, cara. E agora a hora do programa não tô em casa e chego tarde, cansado, não tenho conseguido ver o programa. Mas estamos aí, João, tirando uma sojinha. Agora a colheita tá andando, né, cara? Agora não. O tempo não vai. O clima não vai tirar nada mais esse ano aí. O arroz já tá todo guardado e a soja tá indo pra finaleira aí. Até que pelo ano não tá ruim, João. Pelo ano, assim, pelo que aconteceu, até não tá. Aqui na minha não tá das piores até. Claro, não é nada maravilhoso, mas também não é o fim do mundo. Vamos aí, João. Depois ele disse, o clima não vai tirar mais, porque já tirou o que tinha tirado, né? Ele acha que ele avança esse final de semana, esses feriados, colhendo. Manhã, tarde e à noite. Viu, Vlamir? Tem que colher, né, João? Porque já tem chuva chegando no meio da semana que vem em diante, novamente, né? E não dá para deixar pegar uma chuva, uma soja pronta, né? Bom, assim, a gente não tem que ficar fazendo escarcéu, escândalo com essa história do governo, porque eu sabia disso. Era jogo jogado, mas, enfim, nada como um dia depois do outro. O tempo é o senhor da razão, da justiça.